O mundo está te transformando em um homem fraco, e você nem percebeu. Você não percebeu, mas está sendo moldado aos poucos. É um molde suave, quase invisível, que começa nas pequenas coisas. Uma opinião que você engole, uma decisão que você adia, um incômodo que você evita. O mundo moderno não precisa te destruir com violência. Ele te enfraquece com conforto, uma fragilidade silenciosa, disfarçada de liberdade, mas que por dentro corrói a sua essência masculina. Hoje, um homem não precisa perder uma guerra para ser derrotado. Basta se perder de si mesmo, e é exatamente isso que está acontecendo. A masculinidade foi reduzida a um sussurro, sem gritos, sem reação. Apenas homens esgotados, ansiosos, dependentes de validação, presos dentro das próprias dúvidas, saturados de estímulos, domesticados por algoritmos, ocupados demais para pensar, cansados demais para lutar. Você pode dizer a si mesmo que está tudo bem, mas no fundo, você sabe que não está. Quantos homens ainda conseguem se olhar no espelho sem desviar o olhar? Quantos ainda se respeitam de verdade? Quantos ainda caminham com honra, mesmo quando ninguém está vendo? O mundo moderno te oferece entretenimento, conforto e dopamina, mas cobra um preço silencioso, a sua força interior. E talvez você já tenha aceitado esse preço sem perceber. Enquanto você desliza o dedo pela tela, algo dentro de você vai murchando. Você sente, você sabe que perdeu o impulso, a clareza, o instinto. Você já não toma decisões com firmeza. Já não sabe o que significa agir com coragem no meio do caos. O mundo te ensinou a calar. Te ensinou que ser firme é ser tóxico, que ter opinião é opressão, que ser homem é um erro que precisa ser corrigido. Mas, e se eu te dissesse que essa fraqueza que você sente não nasceu com você? Ela foi construída, e agora se apresenta como se fosse natural, normal, até justa. Mas não é. Você está sendo transformado todos os dias em uma versão mais fraca daquilo que você foi criado para ser. E o mais perigoso de tudo isso é que você acha que tem o controle, mas na realidade é você quem está sendo controlado. Se ainda existe dentro de você uma faísca de força, se algo se acende em silêncio quando você escuta verdades como essa, então este vídeo é para você. Não para te agradar, nem para te dar conforto, mas para te lembrar quem você era antes de o mundo te adormecer. Está na hora de falar sobre o primeiro veneno silencioso, a programação invisível. Você não decidiu um dia se tornar fraco. Isso não acontece de forma consciente. É gradual, calculado, disfarçado. A força masculina não está sendo atacada com violência, está sendo sufocada com sutileza. A programação invisível começa cedo. Desde criança, você é ensinado a obedecer, não a questionar, a seguir regras, não a entender princípios, a buscar aprovação, não a construir caráter. E quando você finalmente percebe, sua identidade já foi sequestrada. A mídia te diz como você deve sentir, o que você deve pensar, quem você deve ser. As redes sociais te oferecem modelos inalcançáveis e te castigam com comparação. O sistema educacional te molda para que você seja funcional, não livre. O trabalho exige produtividade, mas não honra. Assim, pouco a pouco, te programam para se adaptar, não para dominar, para agradar, não para liderar. Você se torna parte de um sistema que só funciona se você estiver distraído. Os algoritmos entendem suas fraquezas melhor do que você mesmo. Eles sabem o que te atrai, o que te paralisa, o que te faz se sentir insuficiente. Sabem como te manter viciado em estímulos e longe do silêncio que você precisa para refletir. Sabem que, se você pensar demais, talvez desperte. E o mundo não quer isso. O mundo não quer homens despertos. Ele quer homens obedientes. Homens cansados demais para reagir e distraídos demais para perceber que estão sendo escravizados com aparência de liberdade. O estoicismo ensina que o homem que não controla a própria mente está condenado a ser controlado por tudo ao seu redor. E é exatamente isso que está acontecendo. Você acha que escolhe, mas apenas reage. Você acredita que é livre, mas vive condicionado.
E essa programação é sofisticada. Ela não quer apenas que você seja fraco. Ela quer que você acredite que ser fraco é ser bom, que ceder é evoluir, que ser passivo é ser sábio. Mas a verdadeira sabedoria exige coragem. Coragem para dizer não, para se posicionar, para perder a aprovação do mundo e conquistar o respeito de si mesmo. Você só começa a quebrar essa programação quando percebe que ela existe, quando entende que vive dentro de um sistema projetado para te manter distraído, espiritualmente desnutrido e emocionalmente fraco. Quando a sua vida começa a doer e você não sabe por quê, é porque chegou a hora de romper esse ciclo. Você pode continuar repetindo o roteiro invisível, ou pode parar agora e começar a reescrever a sua história. A decisão é sua, mas entenda uma coisa: quanto mais você adiar, mais difícil será lembrar de quem você era, antes de se entregar. A ilusão do progresso emocional. Hoje em dia, o discurso sobre inteligência emocional se repete em todo lugar. Te dizem que você precisa falar sobre o que sente, que expressar cada emoção é saudável, que chorar em público é sinal de evolução. Te dizem que você deve ser vulnerável o tempo todo, como se o autocontrole fosse um defeito e não uma virtude. E assim, sem perceber, te convencem de que se conter é se reprimir, que se acalmar é se negar, que pensar antes de agir é ser insensível. Não se engane. Sentir não é o problema. O verdadeiro perigo está em deixar que as emoções se tornem a bússola da sua vida. Se cada impulso dita o seu comportamento, então você não é livre. Você é um escravo dos seus próprios estados internos. Um homem não pode se dar ao luxo de viver girando em torno das próprias emoções. O mundo não para porque você está cansado, triste ou frustrado. A vida não se ajusta à sua ansiedade. Os fatos não mudam só porque você está mais sensível. Mas isso não significa endurecer até virar pedra. Significa aprender a se governar. O estoicismo não ensina a negar o que você sente. Ensina a dominar, a transformar a raiva em clareza, a dor em impulso, a tristeza em direção, o medo em estratégia. Porque o verdadeiro progresso emocional não é sentir mais, é sentir melhor. E isso só acontece quando você tem estrutura, quando as suas emoções não te dominam, e sim, você as conduz. Quando você pode estar cercado pelo caos e ainda assim permanecer centrado. Quando consegue ouvir as próprias feridas sem se tornar elas. O problema dessa nova visão emocional é que ela glorifica a exposição, mas ignora a reconstrução. Celebra-se a crise, mas não se aponta o caminho da transformação. Fala-se em mostrar fraqueza, mas não em fortalecer o caráter. E sem caráter, não existe masculinidade estável. Não existe liderança. Não existe direção. Só existe um vai e vem emocional que paralisa decisões e desintegra a vontade. Um homem que não se contém se desintegra. Quem não filtra se inunda. E quem não domina sempre acaba sendo dominado. O domínio emocional não é frieza, é maturidade. É a capacidade de não arrastar os outros para dentro do redemoinho das suas tempestades internas. Mas existe algo ainda mais perigoso. Muitos homens confundem vulnerabilidade com entrega. Entregam seus princípios em troca de aprovação emocional. Perdem o próprio eixo tentando agradar. Se diluem para caber numa sensibilidade que nem pertence a eles. E então, quando precisam de firmeza, já não encontram. Porque confundiram firmeza com rigidez. Porque abriram mão dela para não incomodar. Você não é fraco por sentir, mas você se torna fraco quando o que sente se impõe sobre aquilo que você sabe que precisa fazer. E é aí que tudo se quebra. Está na hora de parar de romantizar o desequilíbrio emocional como se fosse autoconhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento de si mesmo não é medido por quantas vezes você chora na frente dos outros, mas por quantas vezes você se reconstrói quando ninguém está vendo. A verdadeira masculinidade emocional não se exibe. Ela se sustenta, se cultiva no silêncio e se confirma na ação. A fragmentação do masculino. Durante séculos, a figura do homem representou um eixo.
não apenas força física ou autoridade, representava coerência, visão, presença. Mas hoje o homem moderno já não é um eixo. Ele é um conjunto de partes, fragmentado, perdido entre versões incompletas de si mesmo. Hoje, o homem precisa ser produtivo, mas não ambicioso, responsável, mas sem incomodar, protetor, mas sem parecer dominante, emocional, mas não demais, forte, mas só quando pedirem. O que deveria ser uma identidade sólida virou um quebra-cabeça sem centro. E cada peça foi imposta por outra pessoa. A cultura não te ensina a ser um homem completo. Ela só te entrega roteiros. Um para o trabalho, outro para o relacionamento, outro para as redes sociais. E entre cada um deles existe contradição. No trabalho, você precisa competir. Em casa, precisa ceder. Na rua, precisa ter presença. Na internet, precisa parecer dócil. O resultado é um homem dividido. Adaptável, sim, mas vazio. Te ensinaram a construir uma carreira, mas não uma visão. A ter metas, mas não um propósito. A agradar todo mundo, mas não a se respeitar. Falaram sobre sucesso, mas nunca sobre integridade. Te tornaram funcional, mas não sábio. O homem fragmentado é eficiente, mas instável. Sabe cumprir ordens, mas não sabe liderar a própria vida. Faz tudo certo, mas não sabe por que faz. Parece seguro, mas não consegue se sustentar sozinho, porque foi moldado para se encaixar, não para pensar, para cumprir, não para questionar. O estoicismo, ao contrário, não divide o homem. Ele o centra. Lembra que a verdadeira força não vem do que ele faz, mas do que ele é. Não da imagem que ele projeta, mas do que ele sustenta quando tudo ao redor desmorona. Um homem estoico não age por reação nem por expectativa. Ele age a partir de princípios que não mudam conforme a opinião do dia. O seu valor não depende do papel que ocupa, depende do caráter que cultiva, mas esse caráter só pode nascer quando você se reencontra consigo mesmo, quando para de se interpretar em 1000 versões e decide se reconstruir como uma única figura firme, clara, consciente. A sociedade aplaude homens obedientes, funcionais, maleáveis. Mas o que o mundo precisa, mesmo que não admita, são homens inteiros. E você sabe que não nasceu para ser uma sombra útil. Nasceu para sustentar a própria existência com firmeza, sem se fragmentar para sobreviver em um sistema que já não honra o masculino. Um sistema que te quer dividido, porque um homem inteiro não se manipula. Se reconstruir não é uma escolha estética, é um dever, porque enquanto você não recuperar todas as suas partes, vai continuar repetindo uma vida que não é sua. E no fundo, vai seguir sentindo que algo está quebrado, mesmo que ninguém mais perceba. O roubo da iniciativa. Houve um tempo em que o impulso de agir era natural no homem. Não era preciso motivação para acordar cedo, construir, enfrentar, decidir. A iniciativa não era uma virtude extra, fazia parte do instinto masculino. Hoje esse instinto está adormecido. Ele foi anestesiado com distrações, dúvidas e prazeres imediatos. E o mais grave é que muitos homens já nem sentem falta disso. A cultura moderna não te diz diretamente para ser fraco. Ela te diz para esperar, para pensar mais, para não se apressar, para pedir permissão, para não incomodar, para não se destacar, para não ser intenso. E assim, lentamente, ela te convence de que iniciativa é agressão, que liderar é opressão, que agir sem aprovação é perigoso. Mas a verdade é outra. Cada vez que você adia aquilo que sabe que precisa fazer, você perde uma parte de si. Cada vez que pergunta se está tudo bem se mover, você está entregando o direito de existir pela própria vontade. E o homem que para de agir, para de viver. Hoje, muitos homens sabem o que têm que fazer, mas não fazem. Não por medo real, e sim por uma programação sutil que os mantém paralisados. Não dão o primeiro passo com medo de errar. Não tomam decisões com medo da crítica. Não dizem o que pensam com medo da rejeição. E assim, os dias passam, obedecendo impulsos externos, mas ignorando o chamado interno. Iniciativa não é agir sem controle, é presença.
É responder ao dever antes que alguém te cobre. É se antecipar ao caos. É se mover por convicção, não por pressão. E é exatamente isso que o sistema atual mais teme. Homens que não precisam de aprovação para agir. O estoicismo não incentiva a passividade. Ele incentiva a ação deliberada. Ensina que o tempo que você tem é limitado, que cada dia perdido na indecisão é um dia roubado do seu propósito. Um homem estoico não espera o momento ideal. Ele cria, não pergunta se tem permissão. Ele vira exemplo, não reage, ele lidera. Mas, para isso, é preciso recuperar o fogo da iniciativa. O músculo de decidir sem consultar a opinião popular. A capacidade de se mover sem medo do julgamento. A vontade de fazer o certo mesmo quando ninguém reconhece. Porque o homem que não se move por si mesmo sempre acaba sendo arrastado pelos movimentos dos outros. Você não precisa ser rápido, precisa ser firme. Não precisa fazer perfeito, só precisa começar. Porque cada vez que você escolhe agir, recupera uma parte da sua natureza. E cada vez que adia, fortalece a prisão em que te trancaram sem grades visíveis. O mundo não precisa de mais homens que esperam ordens. Precisa de homens que criam caminhos. A vergonha da firmeza. No mundo atual, ser firme virou algo suspeito. Um homem que fala com clareza é chamado de insensível. Um homem que impõe limites é chamado de controlador. Um homem que sustenta uma posição com convicção é acusado de arrogante. E assim, pouco a pouco, foi se plantando vergonha sobre uma das virtudes mais nobres do masculino. A firmeza. Firmeza não é violência, não é superioridade, não é imposição. Firmeza é presença. É não vacilar diante da pressão. É saber dizer não sem precisar se explicar. É encarar o caos e continuar de pé. Mas o sistema moderno distorceu esse poder. Confundiu firmeza com opressão. Caricaturou como tirania. Transformou o homem firme em uma ameaça simbólica. E o resultado é claro. Uma geração de homens que duvida de si mesma. Que prefere se calar a confrontar. Que tolera o intolerável para não parecer duro. Que cede por medo de ser mal interpretado. Um homem que não se permite ser firme, vira refém da aprovação alheia. Firmeza não é rigidez. Rigidez quebra. Firmeza sustenta. Ela se adapta, mas não se dobra. É flexível, mas inquebrantável. Sabe ouvir, mas também sabe decidir. E o mais importante, é profundamente compassiva. Porque só quem é firme consigo mesmo consegue ser justo com os outros. O homem mole não incomoda, mas também não protege. Não ameaça, mas também não inspira. Não fere, mas também não guia. O silêncio dele não é paz, é ausência. E mesmo que muita gente ao redor diga que assim está bom, ele sabe. Sente que falta algo, sente que abriu mão de uma parte essencial da própria essência. Porque todo homem, lá no fundo, sabe que veio para sustentar alguma coisa. E não se sustenta nada sem firmeza. O estoicismo não fala em dominar os outros, fala em dominar a si mesmo. Ensina que quem não é firme por dentro será instável por fora. Que uma palavra sem peso é apenas ruído. Um homem que não se posiciona se dissolve, mas recuperar a firmeza tem um custo. Exige perder a simpatia de muitos, exige ser incompreendido, julgado, às vezes até rejeitado, mas em troca, você ganha algo que nenhum elogio pode te dar, o respeito da sua consciência. E esse respeito vale mais do que qualquer aprovação. Porque a vida não se constrói com likes, se constrói com decisões. E toda decisão firme te aproxima um passo do homem que você está destinado a ser. Se você ainda sente culpa por sustentar a sua verdade, lembre-se, firmeza não pede permissão. Ela só precisa de coragem. O prazer como armadilha. O prazer deixou de ser uma celebração. Hoje virou uma armadilha. Já não o buscamos como recompensa. Nós o usamos como refúgio. Fugimos para ele toda vez que não queremos encarar o desconforto. Toda vez que sentimos o vazio. Toda vez que perdemos o rumo. E quanto mais acessível ele se torna, mais dependentes ficamos do seu efeito anestésico. Basta um clique, um gesto,
Um estímulo, mais um vídeo, mais uma notificação, mais uma desculpa. E quando você percebe, já está preso dentro de uma rotina projetada para te manter dócil, entretido, adormecido. Mas o que parece descanso, na verdade é uma estratégia de erosão silenciosa. Não se trata apenas de pornografia, trata-se do algoritmo que antecipa os seus desejos, da comida que recompensa a sua frustração, da série que apaga a sua consciência, das redes sociais que te vendem dopamina em troca do seu tempo. O sistema não quer homens despertos, ele quer homens viciados no prazer imediato, incapazes de sustentar um desconforto sem buscar fuga. Um homem dominado pelo prazer é fácil de manipular. Ele não questiona, não resiste, não constrói, apenas consome. E cada vez que escolhe o fácil em vez do necessário, o espírito enfraquece. O estoicismo ensina que não é livre aquele que faz o que quer, mas aquele que é dono de si mesmo. E ninguém é dono de si quando não consegue passar um dia sem estímulo, uma manhã sem distração, uma noite sem escapismo. Dominar o prazer é uma guerra silenciosa. Mas perder essa guerra tem consequências visíveis. Homens sem energia, sem fogo interno, sem fome de transcender. O homem que se acostuma com o prazer barato perde o gosto pelo profundo. Deixa de desejar o difícil. Perde o respeito pelo sacrifício. Fica emocionalmente frágil, espiritualmente raso e fisicamente apagado. Não porque lhe falte força, mas porque ele a diluiu em pequenas gratificações diárias que não constroem nada. E aí está o truque. O prazer que te oferecem não vem com um custo visível, mas te cobra em tempo, em atenção, em identidade, até que um dia você se olha no espelho e não reconhece quem é. Porque a versão de você que sonhou ser nunca resistiu ao peso do sofá, do celular, do conteúdo vazio que você escolheu, uma e outra vez, para fugir de si mesmo. Só existe um jeito de romper esse ciclo: renunciar ao conforto como estilo de vida, voltar a escolher o silêncio, o desconforto, o esforço sem recompensa imediata, porque cada vez que você escolhe o difícil, recupera um pedaço de si que havia entregado sem perceber. O prazer não é o problema. O problema é quando ele vira a sua única resposta. E você não foi criado para fugir. Foi criado para resistir, para construir, para sustentar. E esse caminho começa quando você faz a si mesmo uma única pergunta, com honestidade brutal. Quanto do que você faz todos os dias, você faz porque realmente escolhe? E quanto faz porque não sabe mais viver sem esse alívio instantâneo? O silêncio do corpo. Vivemos na era do excesso mental. Tudo é pensado, tudo é analisado, tudo é processado. Mas o corpo virou um espectador silencioso. Nós o usamos como veículo, mas o tratamos como inimigo. Exigimos dele, mas não o escutamos. Castigamos com rotinas vazias, posturas fracas, hábitos que o apagam. E nessa desconexão, o homem enfraquece. O corpo já não é sagrado. Ele virou uma ferramenta de desempenho ou uma imagem que precisa cumprir padrões. E quando não rende, nós o ignoramos. Quando dói, nós o anestesiamos. Quando se cansa, nós o culpamos. Mas nunca paramos para entender que a desconexão do corpo é o primeiro passo para a perda do poder masculino. Um corpo sem presença é uma alma sem território. É impossível ter postura mental se não existe postura física. Um homem que anda com os ombros caídos, o olhar baixo, a respiração superficial, está contando uma história de derrota, mesmo sem dizer uma palavra sequer. E essa história se repete todos os dias, sem que ele perceba. O estoicismo não é apenas uma disciplina de ideias, é uma filosofia encarnada. Epicteto não ensinava de trás de uma mesa, ensinava a partir da experiência. Marco Aurélio treinava o corpo como parte do seu dever, porque eles sabiam, o corpo é o primeiro campo de batalha. Se você não consegue governá-lo, não consegue governar nada. A forma como você lida com a dor física revela a forma como você lida com o desconforto. A sua capacidade de sustentar uma rotina revela o seu compromisso com você mesmo. A maneira como você se move, se alimenta e descansa não é superficial.
é espiritual, e o sistema sabe disso. Por isso ele quer um homem sentado, distraído, fraco. Porque um corpo fraco não sustenta ideias fortes. O problema não é só a falta de exercício, é a falta de atenção. É não sentir os músculos, a pele, a energia. É viver com o corpo como um peso, quando ele deveria ser uma ferramenta de poder. O homem que não sente o próprio corpo com profundidade não consegue sentir a própria vida com direção. E não se trata de ter o corpo perfeito. Trata-se de se reconectar com o impulso masculino de estar presente na carne, no esforço, na postura, no ritmo. O seu corpo tem memória, tem sabedoria, tem força. Mas se você o ignora, ele te abandona. E quando chegar a hora de agir, de resistir, de proteger, ele não vai responder. Voltar para o corpo é voltar para o eixo. É se lembrar, a cada passo, de que você está aqui, que ocupa um espaço, que a sua presença não é decorativa. E isso começa com um ato simples, mas revolucionário: habitar o seu corpo como o templo da sua vontade. Porque não existe fortaleza espiritual sem uma estrutura física que a sustente. E enquanto você não recuperar esse território, continuará lutando com ideias que nunca se transformam em ação. A rendição sutil. Muitos homens caminham como se estivessem vivendo, mas na realidade estão se rendendo. Eles não dizem, não mostram, mas dá para perceber no jeito como já não insistem, já não sonham, já não incomodam. Viraram versões silenciosas de si mesmos, resignadas a uma existência que não escolheram, mas aceitaram. E o mais perigoso dessa rendição é que ela acontece em silêncio, sem drama, sem ruptura, apenas com pequenas concessões diárias que parecem inofensivas. Tudo começa com uma promessa adiada, um projeto que já não é mencionado, um sonho que se justifica com "não é o momento", um hábito que é abandonado porque não tem o tempo. E quando desculpas suficientes se acumulam, nasce uma vida que já não é sua, e sim funcional, correta, mas vazia. Esse tipo de rendição não gera escândalo, não destrói famílias, não arruína carreiras, mas consome a alma, lentamente, como uma brasa que se apaga sob as cinzas da rotina. O homem que se rende aos poucos ainda sorri, ainda cumpre, ainda responde mensagens, mas deixou de lutar por si mesmo. E essa é a forma mais dolorosa de morte, aquela que acontece enquanto você ainda respira. O estoicismo não nega a dor da vida, mas também ensina que o sofrimento não é desculpa para se render. Marco Aurélio escreveu em meio ao caos, à guerra, à doença, e mesmo assim não se traiu. Porque entendia que o sentido não está nos resultados, e sim na coerência. Quando um homem começa a se render, a primeira coisa que ele perde não é energia, é direção. Depois perde a palavra, e mais tarde, a autoestima. Ele já não confia em si mesmo porque já se viu falhar vezes demais. Mas o mais triste não é que ele tenha se rendido, é que ele nem lembra quando isso aconteceu. Porque essa decisão foi tão pequena, tão cotidiana, tão justificável, que não pareceu rendição, pareceu maturidade, realismo, responsabilidade. E, em nome dessas virtudes, ele entregou o próprio fogo. Um homem pode continuar trabalhando, amando, respirando, e ainda assim já ter se rendido há anos. E mesmo que ninguém note, ele sabe. Ele sente todas as noites quando apaga a luz. Quando lembra do que queria ser e compara com o que aceita agora. Se você se identifica com isso, não é para se culpar, é para despertar. Porque enquanto você estiver respirando, você pode voltar, pode retomar, pode se reconstruir, mas não pela emoção, pela decisão. Por aquele momento brutal e cru em que você para de justificar a sua paralisia e escolhe se mover, mesmo que seja meio passo por dia. Render-se não é descanso. Render-se é esquecimento. E você não foi criado para esquecer quem você é. O retorno ao eixo. No meio de tanto barulho, opiniões cruzadas, exigências externas e confusão interna, chega um momento em que o homem se olha no espelho e já não se reconhece. Não porque tenha mudado fisicamente, mas porque perdeu o seu eixo,
aquele ponto interno onde tudo se alinha, onde a voz é firme, onde a ação é clara, onde o silêncio não assusta, porque existe verdade. O eixo não se ensina, ele se descobre, não se imita, ele se forja. E cada homem o encontra quando para de perseguir versões emprestadas de si mesmo, quando abandona a necessidade de ser aceito e abraça a necessidade de ser autêntico. Mas para isso, primeiro é preciso parar. O sistema te empurra para se mover sem pausa, para reagir, para produzir, para render. E quanto mais você se move sem direção, mais se afasta de si mesmo. Você perde o seu centro tentando alcançar metas que nem foram você que definiu. Você se ocupa tanto em se encaixar que esquece quem você era antes de o mundo te dizer como você deveria ser. O estoicismo propõe outro caminho, um retorno, não para uma versão idealizada, mas para o núcleo, para o essencial. Marco Aurélio não escrevia para os outros. Ele escrevia para se lembrar, para não se desviar, para permanecer firme diante da decadência ao seu redor. Esse é o eixo, a capacidade de permanecer quando tudo muda, de se sustentar quando tudo desmorona, de se guiar por princípios e não por estados de humor. O homem que retorna ao eixo já não precisa de validação externa. A medida dele está dentro. Ele sabe quando agir, quando calar, quando resistir. E, acima de tudo, ele sabe quem é quando ninguém está olhando. Voltar ao eixo não é se isolar do mundo, é se mover nele com lucidez. É escolher o silêncio acima do barulho, a constância acima do aplauso, o dever acima do desejo. Mas esse retorno exige perdas. Você precisa soltar a imagem que construiu para agradar. Precisa decepcionar expectativas alheias. Precisa se afastar de lugares onde já não cabe, porque ninguém volta para o próprio centro sem abandonar o cenário superficial onde se perdeu. E não vai ser fácil. Você vai sentir medo, vai sentir dúvidas, vai querer recuar. Mas esse vertigem é um sinal de que você está perto, de que está voltando, porque só o que é real te sacode, só o que importa te exige. Voltar ao eixo é o maior ato de respeito que você pode ter por si mesmo. É olhar para dentro e, a partir dali, levantar de novo uma vida com peso. Uma vida em que o que você pensa, o que diz e o que faz, finalmente se alinham. Você ainda está de pé? Você ouviu muitas coisas. Algumas doeram, outras te incomodaram. Mas se você chegou até aqui, é porque existe algo em você que ainda resiste. Algo que não se apagou. Algo que, mesmo em meio à confusão, à rotina e ao desgaste, continua queimando com uma intensidade silenciosa. Essa parte de você que não se vendeu, que não se adaptou, que não se rendeu. Essa parte que te lembra que, mesmo que o mundo tenha te empurrado para esquecer quem você ainda está de pé. Mas estar de pé não é só um estado físico, é uma declaração, uma postura, um ato de vontade. É dizer ao mundo: eu não me dobro, eu não me dissolvo, eu não me perco no confortável, no fácil, no imediato. É sustentar o olhar quando todos abaixam os olhos. É falar quando todos se calam. É avançar quando todos duvidam. E isso não se ensina, isso se decide. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai vir te salvar. Não existe discurso, livro, mentor ou filosofia que devolva o seu eixo se você mesmo não escolher reivindicá-lo. Você pode continuar sendo parte do jogo, ou pode quebrá-lo. Pode continuar se adaptando, ou pode se reconstruir desde os alicerces. E se neste momento algo dentro de você se ativou, então se inscreva no canal agora, porque este não é apenas mais um vídeo, é um espaço para homens que escolheram despertar. Cada conteúdo aqui foi criado para cortar as raízes da programação moderna e te ajudar a lembrar aquilo que o mundo queria que você esquecesse. Não é entretenimento, é treinamento. Você está disposto a pagar o preço de viver com firmeza? Porque vai ter um preço. Você vai incomodar, vai perder vínculos, vai ser questionado. Mas o que você vai receber em troca será muito maior do que a aceitação. Você vai recuperar sua honra, sua voz, sua presença. E um homem com presença não precisa de barulho.
A simples existência dele incomoda o sistema que tentou moldá-lo. Hoje você pode continuar como se nada tivesse acontecido, como se isso fosse só mais um vídeo qualquer. Ou pode encarar com brutal honestidade o que você fez com a sua vida até agora. E se perguntar sem anestesia: estou sendo o homem que eu poderia respeitar? Ou me tornei alguém que só sabe sobreviver sem propósito? Isso não é uma motivação passageira. É um chamado de retorno ao seu eixo, ao seu dever, à sua essência. Porque se você ainda está de pé, então ainda pode construir. E se pode construir, então ainda pode liderar. E se pode liderar, então ainda pode despertar outros homens que, como você, também estavam se esquecendo. Você não precisa de mais tempo. Não precisa que tudo esteja perfeito. Só precisa decidir que este é o ponto de ruptura. O momento exato em que a programação se quebra, em que a máscara cai, em que o retorno começa. A pergunta não é se você consegue, é se você está disposto.